Quero apresentar o Silvestre Falcão Santana. Eu vou colar aqui, gente, porque, olha, é muita coisa. Eu vou ler o menorzinho, depois ele fala, mas faltou aqui. Ó. Pós-doutorado em psicologia, doutorado em psicologia social, pós-graduado em psiquiatria e dependência química, especialista em constelação sistêmica familiar, bioenergética e psicodrama. E aí tem mais coisa, né? Que eu não estou lendo tudo aqui. Eu vou deixar ele se apresentar mais, senão eu vou tomar conta aqui da live, né? A live é dele, tá bom, gente? Então, eu deixo a palavra com ele, depois a gente fala mais um pouquinho. Tem uma surpresa, fica até o final, porque, olha, quem ficar vai se dar bem. Vai lá, Silvestre. Ok. Uma alegria estar com vocês aqui, um prazer muito grande. E, para mim, é sempre uma satisfação falar. Eu sempre digo, não falo de drogas, né? Eu gosto de falar de recuperação, né? Falar da vida, né? A partir dessa demanda, dessa complexidade que é a dependência química. E eu gosto sempre de inovar e trazer coisas novas sempre na minha fala, porque as pessoas precisam, né? Sempre se transpor e abrir para novas consciências. Então, eu tenho uma grande satisfação. A minha vida toda foi esse movimento, né, de estar sempre oferecendo para as pessoas uma abertura maior de consciência e principalmente nessa demanda, né, tão trágica que é da dependência química. Então, quero agradecer a Val pelo convite, né, o Instituto da Val, o NIC aí presente, pelo carinho, pela acolhida e por essa oportunidade que está dando para tantas pessoas, né, de aprender um pouquinho mais, e com certeza eu vou estar aprendendo aqui hoje com vocês. Mas é minha vez de falar, então eu vou falar um pouquinho sobre identidade adictiva. Por que identidade adictiva? Identidade adictiva, ela parte, primeiro, de uma descoberta minha de mais de 30 anos no trabalho com dependência química. Então, quer dizer, quanto mais eu me envolvia no universo da recuperação de dependentes químicos, mais eu ficava curioso e como um pesquisador mesmo, sem ser oficialmente um pesquisador, mas eu buscava sempre ficar muito atento às nuances, aos elementos adictivos que compunha o comportamento daquele dependente químico, né, durante a sua trajetória de fundo de poço. Então, é algo que me trazia muitos questionamentos. E, claro, daí eu procurei oficializar, né, essa descoberta através do meu doutorado, em que a minha linha de pesquisa foi a identidade adictiva e meu campo de pesquisa foi a pequena comunidade de Jesus. Né? A Val pediu para me apresentar. Eu trabalho nessa instituição há mais de 30 anos. Eu venho de um início, né, que eu considero um chamado espiritual, né, um movimento, um fluxo de querer ajudar as pessoas, né? Eu tenho essa inclinação de querer, né, colaborar para o bem do próximo, e começou dessa forma muito ingênua e muito simplória, né, na minha cidade de Cachoeira de Itapemirim. E dali eu fui aumentando o número de pessoas que eu me procurando para receber ajuda, né? Naquela época não existia o crack ainda, há mais de 30 anos atrás. Era cocaína, era o álcool, era a maconha, mas que trazia também prejuízos, né, naquela época. E aí eu fui ajudando, e com isso eu senti que não bastava a minha boa intenção, não bastava a minha generosidade, não bastava o meu amor ao próximo, né? Eu já começo logo começando uma formação aqui com vocês, né? Isso não basta para poder entrar numa relação de ajuda efetiva com o dependente químico, né? Claro, algum efeito tem, mas não é um efeito substancial, não é um efeito relevante, né? Mas é um princípio, claro, né? Muitas pessoas querem ajudar um dependente químico, o vizinho, o parente, né? Mas o amor, a generosidade, isso tudo é muito importante, a espiritualidade, porém, se eu tenho algo a mais para oferecer, com certeza o outro vai ser melhor ajudado. E daí eu quis fazer psicologia,
fiz os 5 anos de psicologia e depois eu não consegui parar nas especializações. Por isso que o Val fala que é um currículo grande. Todos os anos, eu acabava uma formação e falava, vou parar, não vou fazer mais formação. Aí vinha uma outra, me chamava a atenção e ia fazer outra formação. Isso até hoje. Né? Eu sempre digo que 2 colunas nessa missão, nesse ministério, nesse trabalho com o dependente químico, a coluna espiritual e a coluna científica. Né? Eu entrelaço as duas para ficar bem amarradinhas, e olha que elas se dão muito bem. E aí eu fui pesquisando, porém, eu posso dizer para vocês que meu ensinamento maior, minha formação maior, mesmo com todo o doutorado, pós-doutorado, não estou invalidando jamais, né? Eu dou o meu reconhecimento, o meu valor, né, para esse investimento, mas com certeza o valor maior foi a convivência dentro da comunidade terapêutica, né? Foi tudo que eu aprendi com eles e aprendo até hoje. Até hoje eu estou aprendendo. Eu não me sinto um professor, eu me sinto um eterno estudante, aprendendo mais para poder oferecer mais. Então, continuo nessa caminhada. É uma instituição filantrópica, é uma instituição que a gente vive de recursos de pessoas que ajudam a instituição a sobreviver, as famílias também colaboram, e vivemos da fé, né, e também do apoio das pessoas. Diante disso, em 1918, eu e um amigo meu, um psicólogo que eu tenho um grande carinho por ele, é Reginaldo Coelho, de Minas Gerais, ele é um grande constelador também, ele foi meu professor na especialização em bioenergética, e aí ele vinha também trabalhar aqui na Casa de Recuperação. E com isso ele fazia as constelações aqui, daí também eu dei continuidade, e aí a gente se interessou em juntar os conhecimentos dele, ele tem uma gama enorme de conhecimentos em outras áreas, e juntar com os meus conhecimentos. E entrelaçamos esses conhecimentos, e daí fizemos em 2018 esse livro, que é um livro mais técnico, né? Tem muitas pessoas hoje que se interessam em constelação familiar. Eu posso dizer que o PCJ, né, foi no ano de 2000, foi quando nós começamos, tem 20 anos isso, começamos a aplicar a constelação familiar, sistema familiar, então vocês imaginam. Então, posso dizer que o PCJ foi talvez, não sei, a primeira comunidade terapêutica no Brasil a aplicar, a conhecer, experienciar a técnica da constelação sistêmica familiar na dependência química, né, dentro de uma comunidade terapêutica, né? E aí nós colocamos nesse livro, né, esse tema da constelação familiar, e onde colocamos um tema forte. Tá nesse livro tem outro tema também que eu amo, que é a bioenergética, né, do Alexander Lowen, discípulo de William Reich, e o Alexander Lowen fala dos tipos de caráter, né? Ele delineia cada tipo de caráter, né? E o que eu fiz? Eu fiz, juntamente com o Regis, uma conexão de dependentes químicos, né? O oral, o esquizofálico, o masoquista. E aí eu peguei cada caráter juntamente com o Regis, e o Regis enriqueceu muito, né? Ele traz umas imagens muito interessantes, né, das fases de formação de caráter. Então, para mim, esse livro, né, repito, é um livro mais técnico, ele tem esses 2 ganhos. Né? Ele fala um pouco da constelação dentro desse universo da dependência química, e fala também dos 5 tipos de caráter de Alexander Lowen, né? Esse trabalho da bioenergética também, como também intervir no dependente químico. Bem, a partir daí, o trabalho continuou e eu acabei produzindo esse livro, eu digo que é um manual, que não é livro, né? Ele é fruto de 5 anos de doutorado, ele é fruto... Por quê? Porque foi 5 anos de pesquisa na identidade que tive. Pós-doutorado, que a Val está colocando aí, ele é fruto do meu pós-doutorado, porque no pós-doutorado eu fiz um artigo explicando o poder da neuroplasticidade com os 7 passos, que é o método que eu criei. Então, nesse livro, eu apresento o método que eu criei de intervenção no dependente químico, e aí eu fiz um link entre os 7 passos e a neuroplasticidade. Além disso, eu coloco nesse livro os 20 princípios de recuperação,
fala um pouco sobre comunidade terapêutica, a gênese de como iniciou as comunidades terapêuticas. Tem profissionais que leem, né, que querem aprender. Eu falo um pouco das características de um profissional de dependência química, né, qual deve ser o perfil desse profissional. E aí eu quero mostrar para vocês a minha alegria, né, como o filho, né, que acabou de nascer, e está aí esse livro com muita alegria para ajudar as pessoas, né? Estou muito feliz, alguns lugares do Brasil têm pedido livro, a gente tem enviado livro, tem pedido palestras, tem pedido formação, tem pedido para em clínicas, já existem algumas instituições, tanto comunidades terapêuticas quanto clínicas, que pedem também para ir falar sobre esse tema, e que eu acho interessante, né? Tem uma coisa muito feia, eu diria, né? Eu sou uma pessoa meio crítica também, então não posso deixar de falar. Tanto em comunidades terapêuticas quanto em clínicas, né? Eles, às vezes, se sentem ameaçados quando vai alguém de fora, alguém com outra formação, né? E fica com medo de repente, levar uma filosofia, uma linha que não é deles, né? E eu fico muito contente, porque quando me chamam, o que eu levo, eu falo de vida, eu falo de recuperação, eu falo da importância de aquela instituição ser um sentido maior, né, e melhor para a vida de um indivíduo, de um ser humano. Então, isso é muito bom. Então, a gente não precisa viver nem de disputas, porque o alvo maior a ser atacado é a dependência química, que destrói a vida de um sujeito, transformando esse sujeito em objeto, né? E do objeto ele é levado a um nada, imagina, né? Ele passa um processo de caos. O que é dependência química? Dependência química a nível existencial, na dimensão, na linha existencialista, né? É um processo de caos, né? É um processo de degradação, onde a pessoa entra no seu próprio buraco negro, né? E um caos que o faz ter nada, fazer nada, sentir-se nada e se tornar-se um nada. Imagina? Então, isso é dependência química. Nós precisamos entender que um usuário, um dependente químico, né, ele tem uma doença feroz. Ele tem uma doença que eu chamo de bicho, é um bicho que há dentro dele, né? É uma realidade. E é uma doença progressiva, incurável e fatal, já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, é algo muito sério. Então, por isso que eu falei no início que não dá para tratar apenas pela caridade, pela generosidade, pelo bom senso, que seja, ou pela boa intenção. Não, é preciso, seja a família, seja profissionais, seja os amigos, seja os conhecidos, todas as pessoas saberem e conhecerem o tema da dependência química. Ela não é só para o familiar do dependente, não é só para o profissional que trabalha na área, não. Ela é para todas as pessoas, porque todos nós temos algum dependente químico de contato, né? Que a gente que está no nosso contexto social. Então, a dependência química, a nível existencial, né, nessa dimensão mais existencial, é um processo de caos. E é um caos que leva ele à obscuridade, que ele começa a ter perdas. Essas perdas levam ele a ter feridas. Essas feridas levam ele a tragédias. Por isso que se diz que existem 3 caminhos, né? O caminho ou da cadeia, ou do hospital, ou do cemitério, né? Mas nós precisamos transpor esses 3 caminhos, né? Que o institucional, é importante, é o caminho. Qual o caminho? O caminho dele entrar dentro dele mesmo, né? Ele precisa entrar dentro dele mesmo, o dependente químico. O dependente químico, ele é uma pessoa que ele precisa ter essa noção de que de resgatar a própria vida, de resgatar ele próprio. E isso é fundamental. O dependente químico é uma pessoa que ele vive aprisionado. Ele vive aprisionado não é dentro dele mesmo. Ele fica aprisionado dentro de uma coisa, imaginem assim, dentro de uma coisa que tomou ele, né? Ele vive aprisionado, ele é refém de algo que está sobre ele, que está acima dele e dentro dele. Então, nós estamos lidando com algo, como o vírus, né? Estamos na época da pandemia, estamos lidando com algo que realmente é invisível,
a nível interno, mas, ao mesmo tempo, é visível a nível comportamental. Imagine vocês que a dependência química ela tem uma dinâmica interna, pessoal, tá? Que essa dinâmica interna da dependência química leva a pessoa a ter um processo de destruição dos seus conceitos, dos seus valores, da sua moral, tudo a nível subjetivo, né? Então, quer dizer, ninguém vê, ninguém sabe, mas há um processo de degradação a nível interno. Há um processo de realmente de prejuízo maior dentro da própria pessoa. Isso é muito sério. Porém, isso que é invisível a nível interno também é levado a nível externo. Existe um prejuízo a nível interno, aí é visível. Aí é visível. Então, nós temos duas, vamos dizer, duas facetas da dependência química, né? A face dela, né? Vamos dizer assim, subjetiva, interna, invisível, e temos uma outra face, né? A face dela que já é externalizada, que já é visível, e que já leva para prejuízos comportamentais, que leva para prejuízos situacionais, que leva para prejuízos com consequências na relação financeira, profissional, familiar, conjugal. Então, é uma série de questões que realmente deixa a pessoa dentro de um casulo, onde a pessoa fica num aprisionamento realmente. Então, dependência química é realmente uma prisão. E uma prisão dos dois lados, como eu acabei de falar para vocês. É uma prisão interna, subjetiva, repetindo, e uma prisão que ela é refletida também no externo. E é interessante, né? Hoje eu encontrei uma pessoa e essa pessoa falou para mim, eu estou usando droga, Silvestre, eu recaí e, por favor, não fala para minha família não, tá? Que eu recaí. Não diga para eles não. Eu falei, tá bom, você falou que não é para falar, não vou falar para sua família, né? Então, quer dizer, a doença está dentro dele, a nível interno. O problema está dentro dele, dentro do subjetivo. A família pode até não saber que ele tenha voltado a usar ou abusar de drogas, mas essa outra face que eu estou falando para vocês, em algum momento ela vai ser refletida. Sabe por quê? Porque essa doença é traiçoeira. E essa doença, além de ser traiçoeira, ela também tem um processo de descontrole na sua psicodinâmica, vamos dizer assim. Qual é a psicodinâmica da dependência química? A psicodinâmica da dependência química é realmente levar um processo de descontrole. É sinônimo de descontrole. Descontrole de quê? Descontrole dos seus valores, descontrole das emoções, descontrole no comportamento, descontrole na forma de funcionar com o outro, com o mundo, com as responsabilidades e com os compromissos. Em síntese, com a vida. Descontrole no amor, descontrole no limite, descontrole na cultura, descontrole nos relacionamentos interpessoais. Então, podemos dizer, a grosso modo, de uma forma, vamos dizer, simplória até, que a dependência química é um processo, é uma doença que é sinônimo de descontrole. Agora, um descontrole, como eu falei lá no início, um descontrole que leva ao caos. E o caos é o quê? O caos é o nada. E repetindo, e esse nada a pessoa vai perdendo mesmo. Nada do dinheiro que tinha, nada dos bens que tinha, nada da moral que tinha, nada da confiança que tinha dos outros, nada da família, que perde esposa, perde filhos, perde tudo. Então, é a doença da morte. Literalmente, é uma doença que o processo de morte dela, ela já vem antes da morte física. Sabe qual é a diferença da morte na dependência química para as outras mortes? É que a dependência química, a pessoa, desde o momento que ela adquire a doença, saibam que é diferente, um usuário de drogas de um abusador, né? O abusador se torna um dependente químico. Eu estou falando do abusador, eu estou falando do dependente químico. Esse dependente químico, esse abusador, né? Ele vive já um processo de mortificação, de sacrifício. Ele vai sacrificando as suas coisas,
Ele vai sacrificando as suas coisas, ele vai sacrificando as pessoas e vai sacrificando a si próprio. Então, o processo psicodinâmico de descontrole da dependência química, ele ocorre através de descontrole. Então, o processo de morte é um processo de mortificação, porque vai morrendo. Esse processo do nada, ele vai acontecendo. Percebe? É algo sistêmico. É algo sistêmico. Porque ele é um processo evolutivo que vai se degradando nas diversas áreas. E uma área vai comprometendo a outra. Uma área que está comprometida compromete a outra. Podemos fazer uma comparação, né, como o câncer, por exemplo. A pessoa tem um câncer num determinado local, né? E logo depois esse câncer passa a ter metástases, vai para outros locais, né, do seu corpo, dos seus órgãos, né? Assim, nesse exemplo, é um problema realmente também de metástase na dependência química, né? Ela é uma doença que não consegue ficar só naquela área específica. Não consegue, não consegue, né? Hoje, uma pessoa também, uma vizinha minha, ela veio me falar que ela tentou, né? Eu dou muitos exemplos para vocês, porque meu dia a dia já é cheio de exemplos, né? Essa amiga minha, essa conhecida minha, veio falar que ela estava com dependente químico, ele começou a amar ele, começou a se apaixonar por ele. E aí ele dizia que ele já estava sem usar drogas. Bem, estava sem usar, que ele estava limpo, mas estava bebendo. E a gente sabe que um dependente químico de outras drogas que não o álcool, não convém que beba, porque senão, em algum momento da sua história, vai puxar e vai ter saudade, né? E vai puxar como imã até mesmo as drogas, ou então vai se tornar um alcoólico, né? Fazer uma substituição. E aí ela acreditou nele, que ele fez as promessas para ela. E ela trouxe ele para dentro da casa dela, trouxe ela para trabalhar juntamente com ela, e aí ele começou a ter comportamentos, né? Comportamentos de mentira, de manipulação, né? E comportamentos que ela viu que já estava envenenando, as pessoas já se distanciando dela por causa dele, olha só. As pessoas já não confiando nele, nem ela confiando nele, já perdendo a confiança. Percebe? Vai pegando vários pontos. Imagine uma teia de aranha, tá? Em que um ponto se liga ao outro. Imagina uma teia, né? Ou aquelas colchas de retalho, né? Que antigamente se fazia muito, né? Retalho costurando um retalho no outro. É justamente. Então, vai se retalhando, né? Podemos dizer assim, a vida do indivíduo. Enfim, né? Ela não aguentou e veio muito chorosa para mim, dizendo que dó, porque eu sinto amor, Silvestre. O meu sentimento é muito forte, mas se eu deixar o meu sentimento falar mais forte, eu vou acabar ficando mais prejudicado, que eu comecei a ficar prejudicada, e a coisa vai piorar para o meu lado. Então, eu prefiro cortar. E aí ela cortou e pediu para ele seguir o caminho dele. E aí ela me disse, eu preciso colocar a razão acima dos meus sentimentos. E o problema da codependência, ele passa muito por aí, né? Você que é um codependente, ou você conhece alguém que é codependente, fale para ele, né? Os nossos sentimentos são muito aflorados quando existe um dependente na família, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que é um dependente químico na família, ele se torna uma pessoa com uma sensibilidade muito aguçada, mas essa sensibilidade dele, com certeza, vai estar a serviço da sua própria doença adictiva, tá? Não vai estar a serviço para coisas boazinhas e fazer o bem, não. A sensibilidade dele vai estar toda voltada. E a sua família, as pessoas que estão ao seu entorno, por sua vez, elas vão ficando muito sensibilizadas também, porque as atitudes dele vai provocando sentimentos e emoções diversos nessas pessoas que estão em torno, que elas vão ficando muito mais sensíveis. Então, assim, um dos primeiros remédios, né, vamos dizer assim, que um codependente, que um familiar precisa tomar, eu indicaria, é o remédio de procurar ser mais racional e menos sentimento, né? Ser mais cognitivo, né? Daí vem o meu estudo sobre a neuroplasticidade no pós-doutorado, né? Aí o nosso cérebro, ele é plástico. O nosso cérebro não é estático. O nosso cérebro tem um poder de mudança incrível, né? O nosso cérebro, ele recebe os nossos comandos a partir de nossas decisões.
Então, aquilo que eu decido, eu estou mandando códigos de comando para o nosso cérebro. E isso é registrado como registros positivos esses que entram em nossas células nervosas através dos estímulos, através da minha decisão, através das minhas motivações. E, com isso, o nosso cérebro, aqueles registros negativos que ele tinha em relação à dependência química, a história com o dependente químico, vai perdendo a força. E nisso que vai perdendo a força, o cérebro, com os novos registros, esses novos registros vão se tornando instrumentos e reforços para novas atitudes do codependente. Percebe? Então, isso é muito interessante, é muito legal quando a pessoa que busca ajudar um dependente químico, ela precisa ser racional, né? E essa racionalidade, ela precisa tomar uma direção, que é a direção de um conhecimento eficaz, eficiente, efetivo, como você quiser chamar, né? É fundamental, é preciso buscar entendimentos, né? Não só de droga, mas é preciso conhecer a psicodinâmica. Tanto é que nesse livro eu coloco um capítulo inteiro somente sobre a psicodinâmica da dependência, da identidade adictiva, né? Existe mentalmente, emocionalmente, cognitivamente, todo um comprometimento no adicto que o deforma a nível mental, deforma seus princípios, deforma seus valores a nível mental, a nível subjetivo, e que é refletido, que é projetado a nível comportamental. Mas não dá para nós, profissionais familiares, que estão em torno do dependente químico, somente ter uma percepção rasa, superficial das atitudes dele e ter um grau de compreensão, entendimento e ter uma criticidade ou ter um parecer sobre ele. Não basta. Fica muito pobre. É preciso irmos além, nessa subjetividade dele. Inclusive, essa subjetividade que se tornou, fez dele um objeto, né? Por causa da dependência química que contaminou, fez essa metástase, como eu falei para vocês, comprometendo as diversas áreas internas da vida dele, mental da vida dele. Então, é preciso a gente compreender essa psicodinâmica, né? E na psicodinâmica da dependência química, né? Qual é a veia na psicodinâmica da dependência química? A veia básica é um movimento, é um fluxo mental e comportamental obsessivo-compulsivo. Então, é fundamental a pessoa poder compreender que tudo que ele faz, toda forma de ação dele, toda atitude dele, toda fala dele, vai estar sendo... Lembra que eu falei que ele é escravo? Que dependência química significa escravidão? Vai estar sendo controlada pela obsessão e pela compulsão. Aí você poderia me perguntar, mas você não falou, Silvestre, que leva ao descontrole? Sim, mas olha que interessante. Ele, quando começou a usar droga, ele achava que ele controlava o uso de droga, não é verdade? Todo dependente químico e alcoólico pensa assim, não, eu controlo. Depois que passa um tempo, eles ficam resistentes quando eles adquirem a doença, tá? A nível neuronal, a nível mental, eles adquirem a doença, eles negam, eles falam, não, eu consigo controlar, mas não controla. O que acontece? A dependência química vai fazendo um controle mental e comportamental, ela que vai dirigindo a vida deles. Então, ela controla o dependente químico, conduzindo a um descontrole. Então, é um controle que gera descontrole. Olha que interessante essa dinâmica. É isso que a dependência química faz. Então, o dependente químico que você conhece, com todos os descontroles dele, você pode ter certeza. Todos esses descontroles é controlado por uma doença que está dentro dele, e doença esta que produziu uma identidade adictiva. Então, na medida que o seu cérebro foi entendendo, tá? Entre seus neurônios, tá? Nas suas ligações sinápticas, né? Através dos neurotransmissores no seu cérebro, eu chamo de curto-circuito. Foi dando curto-circuito. E toda aquela área cerebral pré-frontal, que é a área do prazer, da satisfação,
que era uma coisa natural que o cérebro ia produzindo através da dopamina, serotonina, e, de repente, o indivíduo começa a introduzir, tá, químicos, tá, que o cérebro passa a entender que aquilo é que vai dar mais prazer para ele. E quando o cérebro começa a entender que aquilo vai dar mais prazer, né, a produção, tipo da dopamina, ela fica super acelerada. Ela fica hiperacelerada. Ela se acumula na sinapse numa quantidade muito maior que o normal, provocando a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos. E aí o que acontece? Sua consequência é euforia. Euforia de quê? Uma euforia prolongada, intensa, de querer buscar mais e mais droga, em que vai desensibilizando assim o sistema de recompensa do indivíduo. Então, é um controle da doença. Ou seja, a doença foi se formando no cérebro do indivíduo. Então, é por isso que a gente fala assim, quem é que trata um dependente químico? É o psiquiatra, é o neurologista, é o psicólogo? Quem é que trata, né? Bem, eu diria que a formação hoje, depois de 30 anos de trabalho, de experiência, de pesquisa, né, pode ser que amanhã a minha concepção mude, né? A gente está no mundo em processo de mutação, mas hoje eu entendo que é uma doença que é de fundo neurológico, né? De fundo neurológico. Porém, ela se torna, a partir do neurológico, ela se torna comportamental. Então, se ela se torna comportamental, então ela pega também, ela abrange a área psiquiátrica e abrange muito mais a área psicológica. E atingindo a área comportamental, vai atingir também as pessoas, os seus vínculos sociais. A identidade que essa pessoa tinha de pai, de mãe, de esposo, de trabalhador, de estudante, ela vai perdendo essas identidades e formando uma identidade nova, que é a identidade fictiva. O que acontece? Vai comprometendo seus vínculos sociais. Também é uma questão de assistente social, de serviço social. É uma questão também de ver a comunidade, de ver o todo, de ver o contexto, né? Onde a pessoa vive, onde a pessoa mora, suas influências sociais, né? Essa pessoa, então, ela passa a idolatrar a sua droga. Essa doença que atingiu o cérebro dela faz ela idolatrar. Ah, mas essa pessoa tinha uma espiritualidade, tinha uma religião, essa pessoa ela seguia um mentor, um Deus, um Senhor, um ser transcendente. Com certeza, ela deixa de seguir, ela deixa. Eu não conheço um dependente químico em estado grave que é um religioso, um cristão que segue os princípios da religião, que segue as regras da religião. Até porque, se é doença do descontrole, é doença que não segue regra nenhuma, né? Tanto é que fica à margem, né? Esses dias eu estava falando, acho que eu escrevi um artigo, alguma coisa assim, que quando se fala que o dependente químico ele está à margem da sociedade, antigamente falava-se muito isso. Na verdade, ele primeiro, antes de estar à margem da sociedade, ele fica à margem dele mesmo. Ele fica à margem da sua essência, dos seus princípios, do seu bom senso, ele fica à margem da sua normalidade, do seu próprio controle, do seu autocontrole. Então, a dependência química, ela leva esse processo de descontrole, onde a pessoa ela passa a abrir mão, ela não consegue mais. As identidades que ela possuía de pai, de mãe, de esposo, social, religioso, espiritual, vai sendo destituída delas. Não é elas que querem ficar sem o vínculo com seus filhos, o amor pelos seus filhos, a assistência aos seus filhos, o vínculo e amor e assistência com a sua companheira, com a assistência, o vínculo, o empenho na sua área profissional, sua dedicação. Não! Não é ela que quer se autodestituir, não. Ela é destituída, é imposta isso para ela através da doença. Imagina. Então, quando essa destituição acontece, o que ocorre? Ocorre uma promoção da identidade que tiver. Essa doença ela vai produzindo. Aí você poderia me perguntar, mas produzindo o quê, Silvestre? Vai produzindo uma identidade em crise,
vai produzindo uma identidade adictiva, vai produzindo uma identidade de descontrole, vai produzindo uma identidade nociva e tóxica, vai produzindo uma identidade de autodestruição. E se bobear, destrói também quem está do lado. Então, é muito complicado, porque essa identidade ela acontece, ela se faz. Então, essa identidade ela precisa ser trabalhada. Aí você me diz, mas se tivesse como trabalhar essa identidade ativa? Então, não, a gente não trabalha só a questão da droga, só a questão do dependente químico que tem a doença, né? A gente precisa ir além, é trabalhar essa identidade adictiva. Nessa identidade adictiva, o indivíduo está com reforçadores dentro dele. Ele tem reforçadores da própria doença através de diversos elementos. Ele vai começando a adquirir caracteres que vão se emblemando através do seu comportamento. Óbvio, todos nós já conhecemos. Ele vai se tornando mentiroso, ele vai se tornando manipulador, vai se tornando uma pessoa dissimulada, vai roubando, vai abrindo mão das suas prioridades, vai abrindo mão dos seus valores, não se interessa mais por aquilo que é o valor das convenções sociais, ele vai quebrando as regras, vai quebrando as normas. Bem, eu falei pouco ainda, tem muito mais. Isso é o processo de autodestruição. Isso é o processo de autodegradação. Isso é o processo do caos. Isso é o processo do nada. Isso é o processo da transmutação, onde ele vai deixando de ser sujeito e protagonista da própria história e se deformando, poderíamos dizer assim, num objeto. Então, olha que trágico. É um dilema. Então, as autoridades, os políticos, os psiquiatras que tratam com remédio, os psicólogos que primam pelas suas abordagens psicológicas, precisam ter esse entendimento, que existe uma psicodinâmica. E essa psicodinâmica, no meu livro também eu coloco um outro capítulo, a dinâmica da fixação da dependência química, né? O poder da fixação. Isso tudo é fixado, né? Então, o cérebro, nosso cérebro, né, que tem essa beleza, essa riqueza da neuroplasticidade, o nosso cérebro ele é como que se cristalizando em comportamentos aprendidos, nocivos, porque vai reforçando. Então, quanto mais o sujeito vai se tornando objeto, ele vai se tornando objeto do próprio objeto que é, não a droga, a sua doença adictiva. Porque ele é escravo. Ele se tornou escravo. Então, ele se tornou um objeto do próprio objeto, da sua dependência química, desse processo deformador. Por isso que a tendência dependente química é sempre ficar escuso, ficar sem estar sob o olhar do outro, estar no silêncio, estar distante, estar à margem, né? Estar longe. Então, tudo que tem a ver com exclusão é o que a doença dele faz com ele. Se pensarmos em termos, né, da abordagem, né, da abordagem da constelação, né, da terapia sistêmica familiar, imagine, nós trabalhamos sistemicamente a exclusão de ancestrais, de pessoas de gerações passadas, até mesmo dessa geração que foram excluídos, e que muitos da geração atual entram por uma lealdade, por um amor a esse outro a nível sistêmico, né, nesse inconsciente maior que nós temos, né? Esse inconsciente da alma. O que acontece? Imagina, é como um imã. Então, a pessoa que foi excluída em gerações passadas, o dependente químico hoje está nessa mesma linhagem, a tendência é ele, como um imã mesmo, entrar, porque já existe um processo autodestrutivo aqui. Então, quantas vezes, né, eu fiz a técnica da constelação com pessoas, né, lá na comunidade terapêutica,
né? Tanto para familiar quanto para o dependente químico. E quando a gente vai trabalhando e vai vendo os emaranhados, percebendo os emaranhados, e ali vai sendo desatado alguns nós, que é uma beleza, uma maravilha, é incrível. Eu fui percebendo que chega num ponto da constelação que toca na doença do indivíduo. E teve várias constelações que, quando o paciente colocou um representante, né, para representar a dependência química dele, para representar a droga ou a dependência química dele, sabe, em todos, eu não lembro de um que tenha sido uma fala diferente, né? Sempre foi essa: olha, você está me respeitando, né? Você está até me agradecendo porque até aqui eu vivi, convivi com você, mas eu quero lhe dizer uma coisa, né? Eu sou a sua doença. E eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Eu estarei com você até a sua morte. Então você fica esperto, porque a primeira oportunidade que você me der, entendeu? Eu vou te atacar e vou te tomar para mim, mais uma vez. Percebe? Então, até a nível sistêmico, né, é uma prisão. É uma prisão. E por isso que nós dizemos que não existe cura para a dependência química. O que existe é abstinência e sobriedade. O que existe é a pessoa voltar para o autocontrole, sem perder de vista, né, sem perder a consciência, vamos dizer assim, que a doença está ali. Então, é preciso esse investimento, né, contra essa identidade adictiva. Que essa identidade adictiva é esse perfil próprio, essa característica própria em que o indivíduo tem de uma série de desordens, né, com todo o seu sistema distorcido. Porque existe um sistema geracional anterior distorcido na vida desse adicto. Nós precisamos compreender e entender que o sistema dele também é um sistema distorcido dentro do seu funcionamento comportamental e mental, e que vai sempre servindo de estratégias para a evolução da própria doença. E com isso vem os mecanismos de defesa dessa identidade adictiva. Mecanismos estes que vêm sempre para proteger e para dar força para a própria doença adictiva, né? Eu fiz, né, eu achei muito interessante, eu sou de uma linha, clinicamente falando, mais humanista, mais existencialista, mais fenomenológico, mas eu admiro muito a psicanálise. E aí, no meu livro, eu coloquei os mecanismos de defesa que Freud traz, né? Todos nós temos nossos mecanismos de defesa. E para que serve o nosso mecanismo de defesa? Serve para a nossa sobrevivência, para a proteção do nosso ego, né? Ele é a forma de conduzir o nosso ego para o melhor da nossa vida, no sentido de proteção, para a gente poder lidar com as diversidades, as situações adversas do mundo, os problemas, né? E esses mecanismos estão ali como ferramentas para que a gente possa viver situações com autossuperação. Com autossuperação, né? Levantar a poeira e dar a volta por cima, como diz uma música aí atrás, exatamente. Levantar a poeira, sacode a poeira, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Mecanismo de defesa nosso é isso. Gente, eu comecei a refletir, pensar, estudar. Eu falei, olha, os mecanismos de defesa, imagine dentro do cérebro, no ego, nós temos os mecanismos de defesa, ok? O superego do adicto já foi para a sucuia, tá? Porque ele foi perdendo tudo aquilo que é parâmetro. E aí, mas ele mesmo sendo abusador de droga, um dependente químico, ele tem os mecanismos de defesa. Ele já tem essas sinalizações, esses movimentos intrínsecos, subjetivos, que é da subjetividade mental, né, como a ação do próprio ego. Se a dependência química promove a fragilidade do ego do adicto e faz o ego do adicto ficar submisso a ela, onde há uma inversão, ela se torna o ego do adicto e o adicto se torna seu objeto, como eu falei antes. Imagina. O que acontece?
O adicto entra no mundo imaginário, que é recheado de falsas crenças, e em seu mundo imaginário, ele acredita que tem um ego. Por isso que tem muito adicto que começa a querer ser agressivo, que começa a reivindicar coisas sem ter moral nem direito de reivindicar. É muito comum um adicto começar a fazer chantagens, adicto fazer ameaças, adicto, sabe? Pelo menos na nossa comunidade terapêutica aqui, a gente é muito atento a isso. A gente não dá isso aqui de espaço para nenhum deles. A gente tem um respeito imenso por eles. Eu sempre falo para a minha equipe, não quero ninguém da equipe humilhando nossos residentes aqui, porque humilhados eles já são pela própria doença que está dentro deles. Humilhados eles já têm experiência de humilhação com o passado deles. E ainda ser mais humilhado na comunidade terapêutica. E, infelizmente, nós sabemos que existem muitas comunidades terapêuticas e clínicas particulares que humilham muito. Pessoas desinformadas, incapacitadas, eu vou além, medíocres também, né? Que para mim é um crime. Então, de humilhação, eles já estão cheios. Só em perder o poder de subjetividade, o poder de ser protagonista da própria história, como sujeito da própria história, isso por si já é uma humilhação. Né? Então, nós temos que ir além dos fatos, circunstâncias de humilhação que ele passou, que foram muitas. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquelas circunstâncias de humilhação deixou ele sem vergonha. Eles não se sentem humilhados, não, sabia? Eles só sentem a consciência da humilhação depois que eles estão limpos e em processo de recuperação. Aí eles passam a ter vergonha. Igual o cara que está bêbado, ele bebe, põe a mão na cabeça na hora da ressaca e fala, meu Deus, eu fiz aquilo. Né? Por quê? A vergonha vem depois. Você quer falar algo? Oi, doutor Silvestre. Eu vou pedir para... Fala um pouquinho mais alto. Oi, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo baixinho. Está me ouvindo? E você, Nick, como está? Pode falar. Baixo? Então, eu vou pedir para você estar falando um pouquinho, você entrou aí na psicanálise, falou do ego, superego. Como a gente tem aqui um público eclético, vou pedir para você explicar um pouquinho melhor sobre isso, voltar um pouquinho do que você estava falando, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Para mim, lógico, sou psicóloga, quem, né, o Nick, a gente já tem uma noção, mas talvez alguém possa não ter. Eu queria para você voltar um pouquinho para vocês também fazerem um fechamento. Olha, as pessoas falam que o Freud é o pai da psicanálise, né? Para mim, hoje, o Freud não é mais pai da psicanálise. Para mim, ele é avô, tetravô, bisavô, né? Então, assim, na psicologia, eu fiz estágio em psicanálise. Depois que eu me formei, eu estudei muito psicanálise. Eu amo psicanálise, eu acho que é uma contribuição incrível, né? Então, eu sei colocar esse paradigma, essa diferenciação, a minha atuação, minha intervenção com dependente químico é uma intervenção mais humanista, é outra linha, outra abordagem. Mas é preciso, quanto mais, por isso que eu falo, eu sou um eterno aprendiz, a gente está sempre aprendendo, é bom aprender. Então, na psicanálise, eu não sou nenhum expert, né? Mas o pouquinho que a gente sabe que o nosso aparelho mental, nossa psique, ela é formada por essas 3 camadas, né? A camada mais impulsiva, de pulsão, que muitos falam instinto, né? Inclusive instinto de vida, instinto de morte. Isso está relacionado ao id, que é aquele nosso lado bem inconsciente, né? Aquele lado dos impulsos. E todos nós temos, né? Quando você sonha à noite, né? O id está ali a todo vapor. São sonhos. Então, nós temos... Aí, foi até legal a sua pergunta, vamos fazer o gancho aqui, aproveitando com essa identidade adictiva, né? Como é que fica o id do dependente químico? Ele tem a sua pulsão de morte super, hiper, mega aguçada. Eu não falei no início para vocês que é o processo de autodestruição, de caos, de levar ao nada, de se tornar um objeto do próprio objeto? É a própria pulsão de morte. Então, quer dizer, é um perigo porque a pessoa que ela abusa de droga, tá? Ela precisa ser consciente, está sendo conscientizada que ela está
voluntariamente promovendo sua pulsão de morte. Mas se houvesse dependência química, não é voluntário, a pessoa adquiriu sem querer. Ok, ela adquiriu sem querer, mas ela precisa entender, tá, que se ela continuar nesse caminho, ela está alimentando. Então, vocês veem, por exemplo, eu queria até fazer no meu canal do YouTube, Silvestre Falcão, lá no meu canal, eu queria falar um pouquinho daquele MC Kevin, né, que se jogou, eu acho que é MC Kevin, que ele se jogou de um apartamento depois de estar com uma mulher de programa, com os colegas, né? E aí eu comecei a ficar analisando, sabe? Aquilo ali foi pura pulsão de morte. É o id totalmente descontrolado, entendeu? Foi tomando droga, não só por causa da droga. Ele já estava com a sua identidade adquisitiva a todo vapor, bem cristalizada, lembra, na sua mente, né? Com seus conceitos deformados, com pensamentos distorcidos, com pensamentos tóxicos, com valores invertidos, né? Então, não foi só a droga, o uísque, o que acharam naquele quarto de hotel. Não, o que aconteceu com ele tem vários elementos que precisam ser considerados. Então, tem também toda uma identidade adquisitiva. E eu diria ainda, eu iria além, que a própria identidade adquisitiva é que promoveu ele se lançar daquele andar, né? Somado ao uso entorpecente. Né? O que aconteceu? De sã consciência, ele jamais iria se jogar dali. Vamos pensar, se ele estivesse como sujeito da própria história, protagonista da própria história, sendo não mais objeto da droga, né? O poder de autocontrole dele, ele olharia e, como todos nós, iríamos falar assim, não, é como se fosse um superego mesmo, existe um limite aí, um parâmetro aí, eu não tenho que me jogar, senão vou morrer. Ele perdeu isso, ele perdeu. Então, ele não conseguia mais discriminar o que era perigo ou não, né? Então, a gente pode entender que o se jogar daquela sacada, tá? Aquela ilustração, aquela imagem, aquela cena, é a cena de ultrapassar o limite. Quando ele passa o limite, tá? Da vidraça da varanda, né? do parapeito da varanda e se lança, né? Dizendo que ia para outro quarto, que seja, é porque ele não tinha mais poder discriminatório. Então, a sua pulsão de morte que estava ali. Então, ele tinha um controle da dependência química, da doença adquisitiva, vamos dizer assim, que o levou ao descontrole. É o id. O ego, é o que eu falei agora há pouco, esse ego do nosso é um ego que nos faz ter um sentido no mundo e promover um sentido no mundo. Esse ego é que nos possibilita um processo de amadurecimento e evolução humana. Se a gente não tivesse o nosso ego, nós não ia ter evolução, processo de amadurecimento. Vamos lembrar dos nossos queridos esquizofrênicos. Vamos lembrar dos queridos psicóticos, né? Pessoas que têm os seus egos totalmente comprometidos, né? Pessoas que têm uma patologia e que você precisa entrar no mundo imaginário deles para dar um suporte, né? Eu acredito que o Nick, né, também deve ter uma boa experiência nessa área, a partir da abordagem do Nick. Então, as pessoas que não têm o ego, elas não têm o parâmetro, elas não têm o poder de decisão própria, parâmetro interno nela para decisão própria, de se decidir o que quer. Então, o ego, nós temos para decidir. O ego está na estrutura de nossa personalidade. É o ego que guia a nossa personalidade. Não tem quando a gente brinca assim, fulano tem personalidade forte? Nossa, fulano tem uma personalidade muito fraca, né? Volúvel, né? Olha, quando a gente fala isso, a gente está falando do ego dela. Então, é o ego, tá? Ele é como se fosse aquele núcleozinho que nos apresenta ao mundo com a nossa personalidade. E o superego? Nós estamos dentro de uma cultura, de uma sociedade que tem sua constituição, tem suas leis, suas regras, e tudo isso que nos movimenta para as redes sociais, não estou falando rede social de internet, não, né? Para os vínculos sociais, tá? É baseado em parâmetros.
Esses parâmetros eles são internalizados em nós, enquanto superego. E é justamente esse superego é que, às vezes, tem a tendência de vir para reprimir aquilo que precisa ser reprimido, né? O superego. Então, a dosagem desse superego vai depender de como cada um lida com ele. Quando a gente fala de pessoas muito reprimidas, não tem? Nós falando é reprimido, a questão do superego. Um adicto fura tudo isso. Então, voltando à identidade adictiva, esse fator da identidade adictiva é muito sério, né? Nós podemos ver que esses mecanismos de defesa, eles funcionam para proteção, né, do ego fragilizado. A identidade adictiva dele, ela é toda ligada a esses mecanismos de defesa. E aí vem os mecanismos de defesa, que Freud traz alguns. Quais são? Existem vários. Racionalização. Adicto ama usar racionalização. Não tem aqueles nerd, tem uns nerd, tem aqueles que foram sempre 10 na escola, né? Que sempre sabia mais do que todo mundo, que eles têm uma capacidade cognitiva incrível de conhecer. E é verdade, é um talento. Não digo talento, não, é uma capacidade própria deles. Aí. Só que quando eles se tornam dependentes químicos, eles usam da racionalização para tentar convencer o outro através de argumentos adictivos em busca em prol dos seus próprios interesses adictivos. Um outro mecanismo é a minimização. Esse é muito próprio do resistente, do negligente, né? Aquele que não quer mesmo mudança, recuperação, ele está sempre minimizando tudo. E se esse que tem minimização muito forte, se ele for uma pessoa que tem um salário fixo, uma família que está sempre, tem muitos facilitadores, né, onde ele não vai passar muito perrengue, aí que ele não vai querer mudar de vida mesmo, porque é fácil para ele minimizar, banalizar, né, a sua questão. Então, um outro também é a questão da projeção, sempre projetar no outro, né? Não tem aqueles dependentes químicos que acham que sempre o outro é o culpado, né? O problema está sempre no outro para tirar o dele da reta, né? Essa pessoa não quer se assumir no mundo, não quer assumir a própria responsabilidade de ser e de estar no mundo com compromissos. Ele não quer. Aí é mais fácil, né? Então, manda para o outro resolve, a culpa é do outro, a responsabilidade do outro faz por mim, também tem muito isso. Tem outro mecanismo da fantasia, né? Pessoas que vivem de um mundo imaginário também. Nossa, tem a dica, tem uma lábia, um contador de história que dá de 10-0 em artistas, né? Em contadores de história, que hoje é uma profissão também, né? Tem gente que age nessa área, né? E são realmente pessoas poderosas, tá? Quando eles usam isso, eles ficam assim, profissionais. Existe também aquele que é do isolamento. E quanto mais ele se isola, mais ninguém perturba ele. É um mecanismo de defesa muito comum, né? Então, ele não fala dele para ninguém, não conta nada para ninguém, ele faz o uso e o abuso de droga dele, as travessuras dele, mas está sempre na dele. Existe aquele que é muito regredido também, né? Aquele dependente químico que tem uma regressão assim, muito forte, né? E aí corre riscos até de ter algumas comorbidades. E existem características gerais específicas de um dependente químico, dessa identidade adictiva, né? Eu considero assim, as características gerais são universais. Então, todos os dependentes químicos têm. O que todo dependente químico tem? Mudança de humor. Todos. Não existe um que é dependente químico, tem uma identidade química, e quando vai usar a droga não altera. Todos vão ter. Perda de controle das emoções. As suas emoções ficam alteradas. Não tem como. Existe uma alteração. Dissimulação, eles têm que dissimular para ter seus interesses, porque as drogas hoje é uma coisa que não é aceita pela sociedade, pela Constituição, né? Essas drogas ilegais. Perda financeira ou material sempre tem. Não tem? É um prejuízo. Pode ser pequeno, grande, mas tem. Né? E não cumpre seus devidos compromissos. Então, esse daí todos têm. Bem, eu estou falando isso por quê? Porque nem todos os dependentes químicos são iguais. Existem também características específicas, particulares. Né? Uns são violentos, outros não. Uns são educados, outros têm uma linguagem abusiva. Uns roubam, outros não roubam.
Uns usam da promiscuidade sexual, outros não. Alguns têm comorbidade, outros não. Então, isso é o que acontece neles de forma geral, nesses dependentes químicos. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida, que eu acho que estou falando demais. Muito Como é que bom, é? né? Gente, olha, maravilhoso. Ficaria aqui ouvindo, eu não só sou fã da questão da dependência química, mas também conhecimento do Dr. Silvestre, sim, maravilhoso, né? Tem sim, Nick localiza, eu acho que eu vi uma pergunta por aí. Enquanto você localiza, eu vou fazendo uma pergunta, né? Uma colocação também. Você falou da lei do pertencimento, assim, vou falar porque você me parece que é pioneiro nessa área da constelação familiar nas comunidades terapêuticas, né? Então, você até falou da lei do pertencimento, da ordem, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais dessa sua experiência aí. E achei aqui, Nick, você achou? Como Você quer que eu tratar nas fale? comunidades. A outra pergunta é como tratar nas comunidades terapêuticas recaídas de residência pós o Vamos período de tratamento. vamos falar um pouquinho sobre a lei do pertencimento, Isso, pode ser. né? Depois a Aí gente depois responde a a gente pergunta. parte A outra para pergunta. Sim, outras do chat. coisas, né? A questão da lei, existem ordens, né? Tanto é que o primeiro livro do Hellig foi Ordens do Amor, né? E aí, existe essas ordens na natureza, existem essas ordens no sistema de cada um de nós. Todos nós temos. Eu falei para vocês que o processo da dependência química é um processo de desordem. É um processo de desordem. É um processo que é a tendência de exclusão. É de exclusão. E ver sistemicamente, é bom vocês saberem disso. Na época do Império Romano, uma pessoa, quando tinha uma dívida que ela não conseguia cumprir, Kalina fala isso, inclusive, no seu livro, eu coloco no meu também. Ela tinha uma dívida que ela não conseguia cumprir, ela pagava essa dívida abrindo mão da sua própria identidade e se tornando escravo daquela pessoa que ela devia. E aí ela pagava a dívida com o próprio trabalho. E ela só retornava à identidade original dela depois que ela acertava com essa pessoa no qual ela só tinha dívida. Então, olha o que nós trazemos. É uma pessoa que sai desse lugar de pertencimento do seu próprio sistema para entrar no sistema do outro, e daí vira um emaranhado. Aí vem toda uma complexidade. Vamos transportar isso para a dependência química a nível sistêmico. O dependente químico, ele entra no processo de sacrifício. Vocês sabiam que a palavra fármaco, de farmácia, vem do grego? A palavra farmacon vem do grego, por quê? Eu vou falar para vocês. Essa palavra é muito interessante porque existia uma ideia para os gregos em que eles conseguiam acalmar as tempestades, os desafetos dos deuses, quando eles ofereciam alguém como sacrifício. E aí, oferecendo esse alguém como sacrifício, dentro do ritual, eles colocavam também substâncias para essa pessoa tomar para alterar a consciência dela. E aí usava todo o ritual, usando uma pessoa como sacrifício, para quê? Para oferecer essa pessoa para os deuses. Porque oferecendo essa pessoa para os deuses, era uma forma do Deus isentar. Então, nós vemos aí também uma ideia de exclusão, de abrir mão de si próprio, né? Onde a pessoa ela tem que sair do lugar dela para entrar no lugar do outro. Então, como profissional e cientista na área de dependência química,
eu vejo a ordem do pertencimento para o dependente químico como um duplo emaranhado. Tanto emaranhado a nível geracional, né, a nível de estar ocupando o lugar de alguém que foi excluído, de gerações passadas, da sua linhagem, da sua família, onde ele não tem o próprio lugar dele para gerar seu fluxo de vida, onde, por um amor leal, ele se coloca nesse lugar. Além disso, ele tem a falta de pertencimento afetivo dentro da própria família, linkando com a questão da identidade adquisitiva. Ele perde o pertencimento, ele perde o elo, ele perde o vínculo, ele perde até o status de uma identidade própria dentro daquela família. Então, por quê? Por causa de todo o emaranhado promovido pela doença que promoveu a identidade adquisitiva nele, onde ele é um escravo, como eu dei esses dois exemplos para vocês, dos gregos e do Império Romano. Então, esse pertencimento ele precisa ser reposto. De que forma? Então, um dependente químico, quando a gente faz a técnica da constelação com eles, a gente trabalha, aparecem muitas coisas, a gente começa a descobrir e conhecer esses emaranhados, onde ele devolve para o outro aquilo que precisa ser devolvido, ele toma para ele a força necessária do pai que ele precisou, da mãe que ele precisa, ele toma para ele. Mas ele precisa assumir, né, o seu lugar no mundo de primeiro se pertencer a si mesmo. Como? Voltar à conexão com a sua própria essência, voltar à conexão com a sua própria alma, falando numa linguagem sistêmica, né? Voltar a essa conexão. É todo um processo de recuperação que envolve várias coisas, né? Então, isso é algo que precisa ser muito bem elaborado e processado na recuperação. Muito bom. Qual a próxima pergunta? Muito bom. Eu não estou com ela aberta aqui. Está aí, Nick? Enquanto Como? o Nick vai abrindo... Era uma Aqui, coisa sobre recaída. como tratar nas casas as recaídas dos residentes após o período de tratamento? Você pode repetir, Nick? Eu estou te ouvindo melhor, Nick. Como tratar nas casas as recaídas dos residentes após o período de tratamento, imagino eu. Como tratar, né? Como Essa tratar? doença da dependência química é uma doença que o comum dela é recidiva. É comum as recaídas. Isso acontece. Aí o familiar pode perguntar, então vou cruzar meus braços, vou entrar no conformismo, então que seja o que Deus quiser. Não. Todas as vezes que se recai, primeira coisa, é preciso saber qual foi o gatilho, qual foi o fator ou os fatores propiciadores para essa recaída. É preciso ser analisado, é preciso ser, eu não digo nem diagnosticado, analisado. É preciso que seja feita uma leitura muito bem minuciosa por um profissional da área, para a pessoa que está na relação de ajuda, né? E perguntando, conversando, como é que foi antes de recair. Antes de recair. A anamnese, vamos dizer, seria por aí, entendeu? Começar a perguntar o que aconteceu, como é que você lidou com você, com o outro, com a recuperação, né? Os seus compromissos, com suas responsabilidades com a recuperação, com seus instrumentos de recuperação, eles se afrouxaram ou não? Né? O que você entrou de novas ideias na tua mente que, de repente, te intoxicou e te fragilizou? O que da identidade adquisitiva você reforçou? Quais lugares, hábitos e pessoas faltou você evitar? Então, assim, são vários elementos, né? Não é uma coisa tão simples. Então, se uma pessoa entra na comunidade, no tratamento e recai sempre, aí é diferente, né? Porque tem pessoas que vivem só limpa quando está dentro de uma casa de recuperação. Quando sai, recai. Bem, é preciso ver. Eu dei uma terapia de grupo, de família, numa clínica, e aí uma mãe falou para mim, eu tenho que trazer... eu não vou... Eu falei na terapia, né?
Eu falei, vocês precisam deixar os seus filhos, permitir que eles quebrem a cara e rezem a Deus para que eles não morram, porque é o processo de fundo do poço é que faz eles terem um despertar, né? E aí eles precisam sentir a dor da doença para poder chegar à dor da recuperação. Eles precisam passar pela dor. Se eles não passar pela dor da doença, eles não vão tomar uma decisão para chegar à dor da recuperação. Quando eu falei isso, ela falou, mas eu não posso deixar ele salvar meu filho. Eu prefiro que ele fique aqui internado para sempre. Aí eu lembrei daquele filme do Bicho de Sete Cabeças e falei para ela, né? E disse para ela, olha, então tá, seu filho não vai morrer fisicamente nas drogas lá fora, né? Que seria uma possibilidade, mas ele vai morrer para a própria existência dele. Você vai matar seu filho, deixando ele viver a vida inteira dentro de um seu tratamento, internado, né? Então ele vai deixar de ser ele para ser um objeto seu. Então, assim, mas voltando à pergunta, é preciso ser bem analisado por um profissional. Muito bom. Você tem alguma outra? Uma Não, colocação? não vi, não. Mas tem vários elogios, tem pessoas aí que te seguem, tem pessoas, né, que também aqui da gente, do Instituto, do ateliê, comentando. Quem quiser falar, pode colocar lá ou abrir para fazer alguma pergunta também, né? Vamos falar do livro também, né? Isso, agora a gente vai falar do livro e falar surpresa para vocês, tá? Quem ficou aí até o final vai ter uma surpresa. Eu já estou com o meu aqui, olha, fantástico o livro. Eu não consegui ainda terminar, mas eu estou mais da metade. É excelente, gente. Eu estou assim adorando. Eu sou suspeita para falar do Dr. Silvestre. E aí a gente tem aí um acordo com ele, né? Olha só, ele deu uma vantagem para a gente poder adquirir o livro. Então, olha só, ele vai falar um pouquinho. Fala para a gente, doutor. O que você vai oferecer para a gente aí? Tá. Sobre o livro, né? Isso. Bem, esse livro, como eu disse para vocês antes, ele traz... A Rosalina ele, também está manual. mostrando lá o dela, ó. Rosalina também já tem. Legal, legal. Esse livro, ele traz... primeiro, eu quero dizer para vocês que ele é funcional, ele é útil tanto para o familiar do dependente químico, quanto para o próprio dependente químico, quanto para o profissional que quer trabalhar na área de dependência química, ou mesmo que já atua. Porque esse livro, eu falo de um método, que é os 7 passos, e descrevo bem esse método, né, sobre que é o que o dependente químico pode utilizar como uma ferramenta de recuperação para ele, esses 7 passos. Muito bom, gente. Legal, muito legal. E, além disso, eu falo de 20 princípios, ou seja, 20 formas de conduta, vamos dizer assim, né? São 20 regrinhas para que ele já pode ir treinando para servir como inserção de novos registros. Lembra que eu falei da mente, tudo, de inserir registros novos? Onde esses 20 princípios ele vai inserir esses registros novos para poder ir destituindo a identidade adictiva que eu falo aqui no livro. Tudo que eu falei para vocês hoje aqui, falei no livro. E aqui no livro eu falo um pouco da biografia, falo bem, eu acho, né? Da biografia do PCJ, que é a comunidade terapêutica que eu atuo, que eu trabalho aqui no Espírito Santo, na cidade de Serra. Né? Esse trabalho está há mais de 30 anos e é um trabalho assim, que a gente tem um carinho muito especial. A gente vive da providência divina e da ajuda das pessoas. E, para mim, é uma alegria falar do PCJ desde o início. Muitas pessoas perguntam, mas como começou? Como que é essa instituição? Então, no livro, já fala toda a história do PCJ desde o início até hoje. E também eu dou umas dicas, né, para profissionais. Fotografia, está muito recheado. Fotografias, uma história fotográfica, né? E também eu falo para profissionais, para quem quer trabalhar na área de dependência química, e falo das comunidades terapêuticas. Né? Eu explico sobre comunidade terapêutica, né? O que é uma verdadeira... Inclusive, eu faço uma diferença entre comunidades terapêuticas verdadeiras e as clandestinas. As ditas comunidades terapêuticas que não são comunidades terapêuticas. E que muitas famílias ficam refém.
né? Criam uma esperança, coitadas, né? Acreditando que seu filho está sendo tratado, mas não. E trabalho também a questão da neuroplasticidade, que foi esse artigo meu do pós-doutorado, onde eu falo, né, dessa capacidade do cérebro, esse lugar do cérebro no tratamento da dependência química, né? Esse poder do cérebro, né? Esse poder de transformação que ele tem. Olha, E que a gente desconhece, né? Eu vou sugerir aqui para o doutor Silvestre que ele venha uma outra vez falar só de neuroplasticidade, que é fantástico. Então, assim, acho que é um conhecimento gigante que depois a gente pode entender mais, porque hoje, como era para falar de uma forma geral da identidade do adicto, do livro, enfim, aí ficou muita coisa, né? Muito assunto. Então, outro dia a gente vai convidar para ele voltar a falar dessa neurociência, dessa neuroplasticidade, que ele estudou muito, pós-doctor aí, então ele vem contar mais para a gente, né?